tô aqui, lutando bravamente contra o povo brasileiro. Tudo isso é por você, pai. Presidente Laranjão, por favor, taxe o Brasil com força. Só assim o Supremo vai sentir o peso e recuar. É pelo meu pai. Deputado Bananinha, que vergonha! Lutando contra seu próprio país. Que patriota é esse? Capacho! Pronto, agora todos os produtos do Brasil serão taxados em 50%. Conseguimos, papai. O Laranjão taxou o Brasil. O Laranjão me ama. Eu sei que ele me ama. Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprova moção de louvor ao Laranjão. Obrigado, Laranjão, por taxar o povo brasileiro. O Brasil dos BRICS me preocupa, mas o Brasil do Bananinha, esse é fácil de controlar. Não existe coisa pior do que um falso patriota. Finalmente achei a utilidade da minha família. Viramos desculpa para taxar em 50% e acabar com o agronegócio brasileiro, que era o que eles mais precisavam. Viva! E para que você veja que, como diz, não tem nada a ver com puxar saco, Estadão, tá aqui, ó, coisa de mafiosos. Que o Brasil não se vergue diante dos arregões de Donald Trump e que aqueles que são verdadeiramente brasileiros não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha a democracia. Eu não vou ler o resto, a gente pode transcrever para vocês se vocês quiserem, comentem aí que a gente lê depois com mais detalhes. Então não tem o que fazer, não tem o que fazer. O tiro pode ter saiu no toba do agronegócio, no toba da indústria, mas principalmente saiu pela culatra, porque forças antagonistas, ideologicamente opostas, estão concordando sobre a posição. Somos todos brasileiros, afinal, e não vamos aceitar esse tipo de tratamento. Aqui um comentário do Reinaldo Azevedo que também não pode passar despercebido. Vamos lá. Atenção, senhores do agro e seu grande líder, Bolsonaro. É isso que ele cavou para vocês. É isso que ele cavou para vocês. O Lula vai pro Vietnã e abre o mercado da carne. E o Vietnã é um hub para todo mundo. O Lula consegue fazer mais de 70 acordos nesses 2 anos e meio. O líder de vocês, aquele que vai nos rodeios, nas feiras de agro, esse está lá fora, cavando, por intermédio de outros, punição ao Brasil e aqui dentro aplaudindo a punição. O que é? Vocês vão culpar o Lula agora? Vão culpar o Alexandre de Moraes? Vão culpar quem? Vai lá, direita vagabunda. Apoiem, aplaudam, fiquem de pé, antevejam o desastre do Brasil. Agora sim, temos alguém que cuida do Brasil. Quem? Donald Trump. Como? Metendo 50% das tarifas. Cadê a associação do agro agora? As associações. Cadê? Eu quero saber, a CNA vai ficar quieta? As associações da indústria, as várias federações de indústria, vão ficar quietas? Vai ficar todo mundo quietinho? De 4? É isso que se quer. Olha, até ontem a gente estava fazendo uma avaliação sobre a possibilidade ou não de que essa matéria viesse a ser aprovada, inclusive com críticas a uma avaliação acelerada. Só que a partir daquilo que está sendo realizado pela extrema-direita e com o tarifaço de Trump no dia de hoje, está evidente que é uma escalada contra não o Supremo Tribunal Federal, mas contra a responsabilização dos golpistas de plantão. E estão querendo utilizar essa votação para reforçar essa ofensiva contra o Supremo. Olha, deputado federal que defende esse tarifaço em relação aos produtos brasileiros, realizado por Donald Trump, não merece o direito de ser considerado um deputado do Brasil. Tem que se mudar para os Estados Unidos e ser candidato por lá. Por lá. E digo mais, o senhor Eduardo Bolsonaro, que fugiu da responsabilização no Brasil e articulou esse tarifaço para lá, parece que está morando numa mansão, né? Olha, de repente os senhores arrumam alguns beliches lá na mansão deles, se articulam em conjunto com ele para defender interesses que são os mais espúrios. Agora, aqueles que têm responsabilização a ser feita no Brasil não podem fugir, tem que ficar por aqui e encarar os fatos. Boulos também falou, vamos ouvir. Agora vão ter que decidir
se estão do lado do Trump ou do Brasil. Mas essa taxa do Trump já tem nome. Se ele disse que é por causa do Bolsonaro, é a taxa Bolsonaro. Agora a máscara dos falsos patriotas caiu. São patriotas coisa nenhuma. Patriotas da Shopee. Falsos patriotas. Quem usava a bandeira do Brasil em tempo de eleição, agora vão ter que decidir se estão do lado do Trump ou do Brasil. E vai tirar empregos dos trabalhadores brasileiros para levar emprego para os Estados Unidos. E agora? Quero saber do seu Bolsonaro, seu Tarcísio, seu Nicolas, se vão usar bonezinho do MAGA de novo. Se vão ser traidores mas vão. O Tarcísio tá aí, doido nas redes sociais, tentando emplacar a culpa no Lula. Mas não vai, tá? Gil do Vigor também falou. Todo mundo, o Brasil se uniu, outros deputados, até de direita. E aqui, é claro, né? Vamos voltar e lembrar daquela velha frasezinha que o Lula sabe disso desde quando se propôs a virar político, mas eternizou nesse momento enquanto ainda estava preso de fato politicamente. Adivinha, num processo iniciado pelos Estados Unidos para impedir o crescimento do Brasil durante os seus governos. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Só o governo que chamou reunião de emergência depois da divulgação da carta de Donald Trump, é a oposição também. Porque ficou evidente para os líderes da oposição que o resultado do tarifaço era um tiro no pé. E aí, um movimento muito claro aconteceu, né? Uma ala da oposição foi atribuir politicamente a Lula, ou a alegada falta de contatos entre o governo e a diplomacia americana, o que não é verdade. Quando Trump se elegeu, Lula e o ministro fizeram o que manda a cartilha da diplomacia: dar os parabéns, dizer que o Brasil estava aberto a conversas e que seria ótimo que essas conversas acontecessem no melhor tom republicano. De lá pra cá, me disse uma fonte do Itamaraty, o rádio ficou mudo. Nada aconteceu. Nem embaixador Trump quis enviar ao Brasil. Então, o que a oposição tentou fazer? Direcionar a Lula num discurso muito difícil de colar. Eu perguntei a um líder, desculpa, o senhor acha que cola? Por quê? Porque há meses os apoiadores de Bolsonaro veem o filho dele e os próprios apoiadores dizendo que era importante que os Estados Unidos entrassem em campo. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevistas, plural, ao Wall Street Journal, ao Washington Post, dizendo que esperava uma ação de Trump em seu favor. A partir de agora, o que você vai ter é um cenário muito difícil. Eu vou trazer para vocês aqui como foi a conversa. Por quê? Porque enquanto uma ala da oposição tentou direcionar o problema, ou seja, a reação do Trump para o Lula, como fez o governador Tarcísio, o governador Romeu Zema, como fez o presidente do PP, o Ciro Nogueira, outra se jactou do que estava acontecendo. Os bolsonaristas mais radicalizados. Entre eles, o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que soltou um comunicado ampliando a conexão direta entre o que ele está fazendo nos Estados Unidos e o resultado dessa costura que ele diz estar fazendo nos Estados Unidos, que é uma punição ao país inteiro com um tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros. Agora, o que a oposição vai fazer neste momento a situação é muito complicada. O Trump hoje atrapalhou muito o projeto da oposição e dos bolsonaristas de fazer com que um integrante do clã da família fosse o representante em 2026. Por quê? Porque vai pespegar, sim, vai haver uma disputa política para pespegar. Nesse grupo, o grupo dos Bolsonaro, a pecha de inimigos do país, ou de quem jogou contra o país, dizendo-se patriota. A própria oposição sabe, Miriam, que politicamente vem um saldo muito ruim para ela também. Inclusive ela cria a ideia de que a responsabilidade é do presidente Lula, porque eu não teria conversado. O presidente Lula, desde o começo, tem conversado em todos os outros níveis da diplomacia. Quando começou a primeira discussão de tarifa, o Brasil foi correndo para lá para negociar. O Brasil tem negociado. O Brasil tem tido temperança nessa relação. O descontrole vem dos Estados Unidos. Então, não há como. Você pode tentar contornar os fatos, mas não há como dizer que essa responsabilidade é do governo Lula. Ontem mesmo, frente do agronegócio, pediu uma ação urgente. Então, os Estados Unidos têm um efeito econômico, mostra que isso é um tiro do pé para eles, mas é um tiro do pé político para
para o Brasil. E eles estão buscando, a direita está buscando uma narrativa. De um lado, a frente parlamentar do agronegócio, que sempre foi ligado ao bolsonarismo, está pedindo que o governo ajude e que responda com rapidez e seriedade. Do outro lado, tem o Eduardo Bolsonaro dizendo: fui eu que fiz, olha meu filho bonito. E entre outros, notas dos bolsonaristas cumprimentando os Estados Unidos. A gente está sendo ferido, a gente está sendo atingido, entendeu, gente? E de forma injusta, porque nós temos déficit com os Estados Unidos. Então, o Brasil foi objeto de um bombardeio. Se isso se cumprir, é um bombardeio tarifário. E os bolsonaristas estão comemorando. Então, é uma coisa que, evidentemente, não tem como contornar esse fato político. Pegando de onde a Miriam deixou, eu queria trazer na íntegra uma aspa de uma fonte da oposição com a qual conversei. E aí ela diz basicamente o seguinte, essa fonte: olha só, o custo pra gente vai ser enorme. Foi um tiro no pé. Se tivesse culpado o BRICS, maravilhoso. Estaria perfeito pra nossa narrativa. Segue a fonte. Mas ele começa a nota citando o Bolsonaro. O que a gente vai fazer? Quem vai ser favorável a um tarifaço de 50% em cima dos produtos? Ninguém aqui pode ser contra o Brasil. Ninguém vai ser favorável a isso, a não ser os doidos. É assim que está sendo tratado dentro da própria oposição, Marina, essa espécie de celebração, como viu aí o que você produziu, né? Porque, como a Miriam disse, vai ter um custo para o país como um todo. E aí eu fico sempre muito preocupada, porque todas as vezes que nós somos obrigados a dizer que algo é falso, isso é colocado como proteção a um lado ou outro. E não, é proteção ao fato, à verdade. A gente vai ter um blocão aqui de economia para mostrar para vocês como, na verdade, desde 2009, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, assim, a argumentação do Trump, ela não tem uma linha, né, de verdade. Você já paga tudo por mim, custa nada se inscrever no canal também, né? Vai, clica aí, faz esse favor pra democracia.